Gurudev já tá falando, mas por algum motivo a transmissão não começou e a gente tá esperando eles. A gente tá esperando a transmissão em Hindi. Those want Hindi, you can go for the Hindi broadcast because Hindi live is now. Hindi is live. Those want Hindi can go to the Hindi. I hear English. The Hindi broadcast very bad connection. Nossa. So the fruit of the sacrifice goes to that person who is performing the offerings. Ahuti, offering to the fire, the oblations. O fruto da cerimônia de fogo vai para aquela pessoa que está fazendo a oferenda para o fogo. Which verse? Que verso está? So look at it, 33. Verso 33. So Canto 9, Canto 9, chapter 1, capítulo 1, verse
verso 23. Então, aqueles que puderem ler desde o início, né, depois, porque a gente perdeu a transmissão. Então, vocês podem ler a história do Bhagavatam sobre o rei Sudyumna, como ele tornou-se uma mulher. E agora ele está no verso 23. Ó rei Parikshit, ó herói Sudyumna, acompanhado de alguns ministros e associados e montado num cavalo trazido de Sindhu Pradesha, certa vez foi caçar na floresta. Ele usava armadura, estava munido de arcos e flechas e era muito belo. Enquanto perseguia os animais e os matava, ele alcançou a parte setentrional da floresta. Lá no norte, na base do Monte Meru, existe uma floresta conhecida como Sukumara, onde o Senhor Shiva sempre desfruta com Uma. Sudyumna entrou naquela floresta. O rei Parikshit, tão logo Sudyumna, que era muito hábil em subjugar os inimigos, entrou na floresta. Ele viu-se transformado em uma mulher e seu cavalo transformado numa égua. Então, primeiro, ele nasceu como uma mulher. O nome era Ila. E então, Vashista orou e aí essa pessoa se transformou num homem de novo. Então, Sudyumna, o rei Sudyumna, então torna-se uma mulher dessa maneira. So, 26. Assim que Sudyumna, que era muito hábil em subjugar os inimigos, entrou na floresta, imediatamente viu-se transformada em uma mulher, e seu cavalo foi transformado numa égua. Quando também viram suas identidades transformadas e seus sexos mudados, todos os seus seguidores ficaram muito melancólicos e simplesmente olhavam um para o outro. Maharaja Parikshit disse: ó possantíssimo Brahmana, por que este lugar recebeu tamanho poder e quem o tornou tão poderoso? Por favor, responda essa questão, pois estou muito ansioso por ouvir acerca disso. Então, como isso pôde acontecer com ele? Shukadeva Goswami disse: grandes pessoas santas que seguiam estritamente as regras e regulações espirituais e cuja própria refulgência dissipava toda a escuridão presente em todas as direções, certa vez dirigiram-se àquela floresta para ver o Senhor Shiva. Uma vez, os grandes rishis vieram para essa floresta para ver o Senhor Shiva. Ao ver aquelas grandes pessoas santas, a deusa Ambika ficou muito envergonhada, porque naquele momento ela estava despida. Levantando-se imediatamente do colo de seu esposo, ela tentou cobrir os seus seios. Vendo o Senhor Shiva e Parvati ocupados em atividades sexuais, todas as grandes pessoas santas imediatamente desistiram de ir avante e partiram para o ashram de Nara Narayana. Em seguida, só para satisfazer sua esposa, o Senhor Shiva disse: qualquer macho que entre nesse lugar imediatamente se transformará em fêmea.
Aqueles que vierem para esse lugar da floresta que são machos se tornarão fêmeas. Desde então, nenhum homem havia entrado na floresta, mas agora o rei Sudyumna, tendo se transformado em mulher, começou a andar com seus associados de floresta em floresta. Sudyumna transformara-se na mais bela de todas as mulheres capazes de provocar desejos sexuais e estava rodeada por outras mulheres. Ao ver essa bela mulher perambulando perto do seu ashram, Buda, o filho da lua, imediatamente desejou desfrutá-la. A bela mulher também quis aceitar Buda, o filho do rei da lua, como seu esposo. Assim, Buda gerou em seu ventre um filho chamado Pururava. Os cientistas também falam sobre isso. Eles fazem esse tipo de procedimento. Eles fazem a... Como que chama? A mudança, né? Tem um termo técnico, mas é a mudança do sexo. Reassignment, eu acho que é que fala. Então, eles podem transformar um homem numa mulher e uma mulher num homem, especificamente o órgão sexual. Em inglês é sexual reassignment, mas eu não sei em português. Né? Transgender sexual reassignment. Mas nessa época, era só você entrar na floresta, porque todo homem se tornaria mulher, todo bicho macho se tornaria fêmea. Ao ver a condição deplorável de Sudyumna, Vashista ficou muito pesaroso. Desejando que Sudyumna recuperasse sua masculinidade, Vashista novamente começou a adorar o Senhor Shankara, Shiva. Ó rei Parikit, o Senhor Shiva estava contente com Vashista. Portanto, para satisfazê-lo, mantendo a palavra que dera a Parvati, o Senhor Shiva disse à pessoa santa: durante um mês, teu discípulo Sudyumna pode permanecer homem. No mês seguinte, voltará a ser mulher. Dessa maneira, ele governará o mundo a seu bel prazer. Ah, você veio? Tá tudo bem com você? Você tá morando em Govardhana agora? Recebendo do mestre espiritual esse favor, então, em consonância com as palavras do Senhor Shiva, Sudyumna recuperava em meses alternados a sua masculinidade desejada, e dessa maneira governava o reino, embora os cidadãos não estivessem satisfeitos com isso. O rei Sudyumna teve 3 filhos muito piedosos, chamados Utkala, Gaya e Vimala, que se tornaram os reis de Dakshinapata. Depois, tendo chegado o devido tempo, quando Sudyumna, o rei do mundo, estava suficientemente idoso, ele entregou todo o reino ao seu filho Pururava e dirigiu-se à floresta. Transgenitalização. Muito obrigada.
Veja a história. Next chapter. Próximo capítulo. Canto 9, capítulo 2. Text 1. Texto 1. After, when he Shukadeva Goswami disse: Em seguida, quando Sudyumna tomou essa decisão de ir para a floresta e aceitar a ordem de Vanaprastha, Vaishvashta Manu, Shradadeva, desejando obter mais filhos, realizou por 100 anos rigorosas austeridades às margens do Yamuna. for sons, the Manu known as Shraddhadev, worship the Supreme Lord. Então, impelido pelo desejo de ter filhos, o Manu, conhecido como Shradadeva, adorou o Senhor Supremo, a personalidade de Deus, o Senhor dos semideuses. Daí, ele obteve 10 filhos, que eram exatamente como ele mesmo. Entre todos eles, Ikshvaku era o mais velho. Entre esses filhos, Prishadra, seguindo a ordem de seu mestre espiritual, ocupou-se em proteger as vacas. Ele permanecia a noite inteira com uma espada para proteger as vacas. Certa vez, à noite, enquanto chovia, um tigre entrou na área do estábulo. Ao verem o tigre, todas as vacas que estavam deitadas levantaram-se com medo e espalharam-se por várias partes do terreno. So once at night while it was raining, a tiger entered the land of the cowshed. So when the very strong tiger seized the cow, the Quando o fortíssimo tigre abocanhou uma vaca, a vaca mugiu em aflição e medo. E Prisadra, ouvindo o berro, imediatamente seguiu na direção do barulho. Ele pegou de sua espada, porém, como as estrelas estavam cobertas pelas nuvens, ele confundiu a vaca com o tigre e, por engano, degolou a vaca com muita força. Porque a orelha do tigre fora cortada pela lâmina da espada, o tigre ficou com muito medo e fugiu daquele lugar, enquanto sangrava pela estrada. because the tiger's ear had been cut by the Esse foi o verso 7. the tiger was very afraid and it fled from that place while bleeding on the street. In the morning, E de manhã, quando Prishadra, que possuía toda a capacidade de subjugar o inimigo, viu que havia matado a vaca, embora à noite tivesse pensado que matar o tigre, ele ficou muito infeliz. Embora Prishadra tivesse cometido o pecado desintencionalmente, Vashista, o sacerdote de sua família, amaldiçoou-o, dizendo: Em tua próxima vida, não conseguirás tornar-te kshatriya, guerreiro, senão que nascerás como Shudra, por teres matado uma vaca. Ao receber essa maldição rogada por seu mestre espiritual, o herói Prishadra aceitou-a de mãos postas. Então, tendo controlado seus sentidos, ele assumiu o voto de Brahmacharya, que é aprovado por todos os grandes sábios. Em seguida, Prishadra eximiu-se de todas as responsabilidades, tornou-se de mente pacífica e desenvolveu controle sobre todos os seus sentidos. Não estando afetado por condições materiais, satisfazendo-se com o que o Senhor lhe fornecia para manter-se vivo, e sendo igual com todos, ele deu plena atenção à suprema personalidade de Deus, Vasudeva, que é a super-alma transcendental, livre da contaminação material. Assim, Prisadra, com plena satisfação no conhecimento puro, mantendo sua mente sempre fixa na suprema personalidade de Deus, alcançou o serviço devocional puro ao Senhor e começou a viajar por todo o mundo, sem se deixar influenciar pelas atividades materiais, como se fosse surdo, mudo e cego. Com essa atitude, Prishadra tornou-se um grande santo. E quando entrou na floresta e viu um abrasador incêndio que a consumia, aproveitou-se dessa oportunidade para queimar seu corpo no fogo. Com isso, ele alcançou o transcendental mundo espiritual. Relutando em aceitar o gozo material, o filho caçula de Manu, cujo nome era Kavi,
abandonou o reino antes de alcançar plena juventude. Acompanhado de seus amigos, ele dirigiu-se à floresta, sempre pensando na auto-refulgente e suprema personalidade de Deus, que está situado no âmago de seu coração. Com isso, ele alcançou a perfeição. De Karusha, outro filho de Manu, surgiu a dinastia Karusha, uma família de kshatriyas, guerreiros. Os kshatriyas Karushas eram os reis da região setentrional. Eles eram célebres como protetores da cultura bramínica e eram todos firmemente religiosos. Do filho de Manu, chamado Drishta, surgiu uma caça de kshatriyas chamada Drashta, cujos membros alcançaram neste mundo a posição de brahmanas. Então, do filho de Manu, chamado Nriga, surgiu Sumati. De Sumati surgiu Bhuta Jyoti, e de Bhuta Jyoti surgiu Vasu. O filho de Vasu foi Pratika, cujo filho foi Yogavan. O filho de Yogavan também tornou-se conhecido como Yogavan, e sua filha foi Yogavati, com quem Sudarshana casou-se. A gente não vai conseguir lembrar tantos detalhes e nomes que estão contados aqui. Então, com sua visão divina, Shukadeva falou continuamente os nomes, detalhes, quem era pai de quem era filho, qual dinastia surgiu de qual pessoa. A gente só lembra o nome do nosso pai, do nosso avô e bisavô, no máximo, né? Se for para lembrar do tataravô, ninguém sabe. A gente nem sabe sobre o nosso tataravô. A gente conhece nosso pai e avô. Mas bisavô, tataravô, tataravô, a gente não sabe. Você sabe pelo menos o nome do seu pai, não é? Você sempre chama o seu pai de Pitadi, papai. Eu não me lembro o nome do meu pai. Ó rei, de Agnivesha proveio uma dinastia bramínica conhecida como Agniveshayana. Agora que descrevi os descendentes de Narishanta, presta atenção enquanto descrevo os descendentes de Dishta. Por favor, ouve-me. E assim Shukadeva foi contando sobre todas essas dinastias. Dishta teve um filho chamado Nabaga. Esse Nabaga, que era diferente do Nabaga descrito mais tarde, adotou o dever ocupacional de Vaishya. O filho de Nabaga foi conhecido como Balandhana. O filho de Balandhana foi Vatsapriti. E o filho deste foi Pramshu. O filho de Pramshu foi Pramati. O filho de Pramati foi Kanitra. E o filho de Kanitra foi Chakshusha. E o filho deste foi Vivimshati.
A gente vai pular para o capítulo 3, o casamento de Sunakya com Chavana Muni. Como? Capítulo 3, verso 1. Shukadeva Goswami prosseguiu. Ó rei, Shariati, outro filho de Manu, era um governante bastante inteirado no conhecimento védico. Ele deu instruções sobre as cerimônias que ocorrem no segundo dia do Yagya, a ser realizado pelos descendentes de Angira. Sarjati tinha uma bela filha de olhos de lótus chamada Sukanya, com quem foi à floresta a fim de visitar o ashram de Chavana Muni. Enquanto a mesma Sukanya, cercada por suas amigas, apanhava várias espécies de frutas das árvores da floresta, ela viu dentro de um orifício de minhocas 2 estruturas brilhando como luzeiros. Como que impelida pela providência, a garota, ignorantemente, espetou aqueles 2 vagalumes com um espinho, e ao serem espetados, o sangue começou a jorrar deles. Em consequência, todos os soldados de Sariate imediatamente viram-se impedidos de urinar e defecar. Ao perceber isso, Shariate, surpreso, falou aos seus associados. Quão estranho é que um de nós tenha tentado fazer algo errado a Chavana Muni, o filho de Brigu. De certo, parece que alguém entre nós contaminou este ashram. Estando com muito medo, a garota Sukanya disse ao seu pai: Eu fiz algo errado, pois ignorantemente espetei com um espinho 2 substâncias luminosas. Após ouvir essa afirmação proferida por sua filha, o rei Shariate ficou com muito medo. De várias maneiras, ele tentou aplacar Chavana Muni, pois ele era quem estava sentado dentro do buraco de minhocas. Não. O rei Shariate, sendo muito introspectivo e compreendendo então as intenções de Chavana Muni, deu sua filha em caridade ao sábio. Assim, libertado do perigo após grande dificuldade, ele recebeu a permissão de Chavana Muni e voltou para casa. Chavana Muni era muito irritável. Porém, já que o obtivera como esposo, Sukanya tentava relacionar-se com ele muito cuidadosamente, de acordo com o temperamento dele. Conhecendo sua mente, ela prestava-lhe serviço sem se confundir. Depois de passado algum tempo, verso 11, aconteceu que os irmãos Ashwini Kumaras, médicos celestiais, chegaram ao ashram de Chavana Muni. Após oferecer-lhes respeitosas reverências, Chavana Muni pediu-lhes que lhe devolvessem vida juvenil, pois eles tinham a capacidade de concretizar esse pedido. Chavana Muni disse: Embora não tenhais permissão de beber somarasa, dos sacrifícios, prometo dar-vos uma taça cheia. Por favor, consegui beleza e juventude para mim, porque elas são atrativas para as mulheres jovens. Os grandes médicos Ashwini Kumaras muito alegremente aceitaram a proposta de Chavana Muni. Então disseram ao Brahmana, abre aspas, por favor, mergulha neste lago da vida bem-sucedida, fecha aspas. Alguém que se banha nesse lago concretiza os seus desejos. Após dizer isso, os Ashwini Kumaras seguraram Chavana Muni,
que era um ancião inválido e doente, com a pele flácida, cabelos brancos e veias visíveis em todo o seu corpo. Daí, entraram os três nesse lago. Depois, 3 homens com belíssimos traços corpóreos emergiram do lago. Eles estavam vestidos com muito esmero e decorados com brincos e guirlandas de lótus. Todos tinham o mesmo padrão de beleza. A casta e belíssima Shukanya não pôde distinguir seu esposo dos 2 Ashwini Kumaras, pois eles possuíam a mesma beleza. Não conseguindo identificar o seu verdadeiro esposo, ela se refugiou nos Ashwini Kumaras. Os Ashwini Kumaras ficaram muito satisfeitos de ver a castidade e fidelidade de Shukanya. Então mostraram-lhe Chavana Muni, seu esposo, e após pedir a permissão a ele, regressaram aos planetas celestiais em seu aeroplano. Em seguida, o rei Shariati, desejando realizar um sacrifício, dirigiu-se à residência de Chavana Muni, onde viu ao lado de sua filha um belíssimo jovem tão brilhante como o sol. Esse foi o verso 18. Tão brilhante como o sol. Após receber reverência de sua filha, o rei, ao invés de abençoá-la, parecia muito insatisfeito e falou-lhe as seguintes palavras: Ó mulher incasta, dize-me o que fizeste. Enganaste o mais respeitável esposo, que é honrado por todos, pois vejo que pelo fato de ele ser velho, doente e, portanto, repulsivo, deixaste sua companhia para aceitar como teu esposo este jovem, que parece um mendigo que vive nas ruas. Ó minha filha, ó tu que nasceste em família respeitável, como foi que degradaste tua consciência dessa maneira? Como é que descaradamente mantens um amante? Com isso, degradarás as dinastias de teu pai e teu esposo, lançando-as em vida infernal. Shukanya, entretanto, sentindo muito orgulho de sua castidade, sorriu ao ouvir as censuras feitas por seu pai. Ainda sorrindo, ela lhe disse: Meu querido pai, este jovem que está ao meu lado é teu verdadeiro genro, o grande sábio Chavana, que nasceu na família de Brigu. Desse modo, Shukanya explicou como seu esposo recebera o belo corpo de um jovem. Ao ouvir isso, o rei ficou muito surpreso e com grande prazer abraçou a sua amada filha. Aconteceu algum problema? Não estou ouvindo mais a Tarune? Eu tô na transmissão certa, né? English translation.
Então ele continua descrevendo as dinastias. So I think Gurudev is reading verse 30, no? Verse 30. Taking his own daughter, Revati, Verso 30. went to Lord Brahma, 30. Brahmaloka, which is transcendental to the three modes of material nature, and inquired about a husband for her. When Kakudmi arrived there, Lord Brahma was engaged. So Kakudmi went to Brahma. Kakudmi foi até o Senhor Brahma. So to whom he would marry his daughter. Com quem ele casou a sua filha? Taking his own daughter, Revati, Levando a sua própria filha, ele foi até o Senhor Brahma, to the three modes of material nature. que é transcendental aos três modos da natureza. Quando Kakudni chegou lá, o Senhor Brahma estava ocupado em ouvir músicas apresentadas pelos Gandharvas e não dispunha de tempo para falar com ele. Portanto, Kakudni ficou esperando e, terminada a execução musical, ele ofereceu reverências ao Senhor Brahma e então revelou seu acalentado desejo.
Após ouvir suas palavras, o Senhor Brahma, que é muito poderoso, riu bem alto e disse a Kakudmi: Ó rei, todos aqueles que decidiste no âmago do teu coração aceitar como genros faleceram no devido tempo. Já se passaram 27 Chaturiyugas. Aqueles que poderias ter escolhido já faleceram, bem como os teus filhos, netos e outros descendentes. Nem sequer consegue alguém ouvir seus nomes serem pronunciados. Ó rei, vai-te daqui e deixa tua filha para o senhor Baladeva, que ainda está presente. Ele é muito poderoso. Na verdade, ele é a suprema personalidade de Deus, cuja porção plenária é o Senhor Vishnu. A tua filha é digna de ser oferecida a ele em caridade. Verso 33. O Senhor Baladeva é a suprema personalidade de Deus. Aquele que ouve e canta a respeito dele purifica-se, porque sempre é o bem-querente de todas as entidades vivas, ele veio com toda a sua parafernália para purificar todo o mundo e aliviar sua carga. Tendo recebido esta ordem do Senhor Brahma, Kakudmi ofereceu-lhe reverências e regressou à sua própria residência. Revati era a filha Kakudmi. Então ele viu que sua residência estava vazia, tendo sido abandonada pelos seus irmãos e por outros parentes. Em outros lugares o nome dela é Revati, eu acho. Só que aqui no Bhagavatam está sendo chamada de Kakudmi. Tendo recebido essa ordem do Senhor Brahma, Kakudmi ofereceu-lhe reverências e voltou à sua própria residência. Então, ele viu que sua residência estava vazia, tendo sido abandonado pelos seus irmãos e por outros parentes que, com medo dos seres vivos superiores, tais como os Yakshas, estavam vivendo em diversas regiões. Yakshas. Em seguida, o rei deu sua belíssima filha em caridade ao sumamente poderoso Baladeva, e então afastou-se da vida mundana e foi a Badarikashram para satisfazer Nara Narayan. Agora a gente vai ouvir o capítulo 4, Durvasa Muni Katha. Shukadeva Goswami disse: Verso 1. Shukadeva Goswami disse: o filho de Nabaga, chamado também Nabaga, viveu por longo tempo na residência de seu mestre espiritual. Portanto, seus irmãos pensavam que ele não se tornaria grihasta, um chefe de família, e nem retornaria. Consequentemente, sem reservar uma parte da herança para ele, dividiram a propriedade de seu pai entre si. Quando Nabaga retornou da residência do seu mestre espiritual, eles deram-lhe como quinhão o seu próprio pai. Nabaga perguntou: meus queridos irmãos, que parte da propriedade do nosso pai reservastes para mim? Seus irmãos mais velhos responderam: mantivemos como tua parte o nosso pai. Porém, quando Nabaga dirigiu-se a seu pai e disse: meu querido pai,
Na divisão da propriedade, meus irmãos mais velhos deram-me o senhor como meu quinhão. O pai respondeu: Meu querido filho, não confies nas palavras enganosas deles. Eu não sou propriedade tua. Eles entregaram o velho pai como propriedade para ele. A gente pegou o dinheiro, a gente pegou tudo e você ficou só com o nosso pai. Toma conta dele aí. Mas Nabaga foi até seu pai e disse: Meu querido pai, os meus irmãos me deram você como meu quinhão. E o pai respondeu: Meu querido filho, não confie nas palavras enganosas dessas pessoas. Eu não sou tua propriedade. O pai de Nabaga disse: Todos os descendentes de Anguira acabaram de ir realizar um grande sacrifício. Porém, embora sejam muito inteligentes, a cada 6 dias confundem-se na realização do sacrifício e cometem erros em seus deveres naqueles dias. O pai de Nabaga prosseguiu, versos 4 e 5. Vai até aquelas grandes almas e descreve 2 hinos védicos referentes a Vaishvadeva. Quando completarem o sacrifício e estiverem se dirigindo aos planetas celestiais, os grandes sábios dar-te-ão o restante do dinheiro que receberam no sacrifício. Portanto, vai imediatamente para lá. Tendo Nabaga procedido exatamente de acordo com o conselho do seu velho pai, os grandes sábios da dinastia Anguira deram-lhe toda a sua riqueza e então dirigiram-se aos planetas celestiais. Em seguida, enquanto Nabaga tomava posse das riquezas, uma pessoa de tez negra, proveniente do norte, dirigiu a ele as seguintes palavras: Toda a riqueza dessa arena de sacrifícios pertence a mim. Nabaga então disse: Essas riquezas pertencem a mim. As grandes pessoas santas entregaram-nas para mim. Quando Nabaga disse isso, a pessoa de pele negra respondeu: É bom que nos dirijamos a teu pai, para que ele resolva a nossa desavença. Aceitando a sugestão, Nabaga foi perguntar ao seu pai. O pai de Nabaga disse, verso 8: Tudo o que sacrificaram na arena do Daksha Yagya, os grandes sábios ofereceram ao senhor Shiva como parte que lhe cabia. Portanto, tudo na arena de sacrifícios, de certo, pertence ao senhor Shiva. Em seguida, após oferecer reverências ao senhor Shiva, Nabaga disse: Ó Senhor adorável, tudo nessa arena de sacrifício é teu. Esta é a afirmação do meu pai. Agora, com muito respeito, curvo minha cabeça diante de ti, suplicando a tua misericórdia. O senhor Shiva disse: Tudo o que teu pai disse é verdade, e também estás falando a mesma verdade. Portanto, eu, que conheço os mantras védicos, explicar-te-ei o conhecimento transcendental. O senhor Shiva disse: Agora podes pegar toda a riqueza que sobrou no sacrifício, pois entrego-te a ti. Após dizer isso, o senhor Shiva, que faz questão de seguir os princípios religiosos, desapareceu daquele lugar. Se alguém, com muita atenção, ouve e canta ou lembra essa narração de manhã e à tardinha, de certo torna-se erudito, experiente na compreensão dos hinos védicos e hábil em autorrealização. É por isso que temos que ouvir esse kata, essa história. Não é assim? O que eu falei? Agora me contem, repitam o que eu falei.
Me falem sobre esse Nabhaga Katha, história de Nabhaga. First, what happened? Primeiro, o que aconteceu? Where did it begin? De onde tudo começou? So this is the forefathers of Ambarish Maharaj. Esses são os antepassados de Ambarish Maharaj. So the son of Manu was O filho de Manu era Nabhaga. Nabhaga. The son of Nabhag. O filho de Nabhaga Nabhag. era Nabhag, também, o nome igual. So Nabhag, because E esse Nabhag, ele não recebeu nenhum quinhão, nenhuma parte da riqueza do seu pai. so for some time he stayed in the Guru Griha. Porque antes ele estava como brahmachari, como estudante celibatário, na escola do seu mestre espiritual e viveu lá por muito tempo. E ele não voltou. E os irmãos pensaram, ele deve ter se tornado um renunciante, um sado, e não reservaram nenhuma parte do dinheiro para ele. They shared Então, os irmãos dividiram entre si apenas toda a riqueza do pai e não guardaram nada para esse irmão. so when he came back Então, quando ele retornou da escola do seu mestre, so he asked his brother ele perguntou aos irmãos, onde está a minha parte? E eles disseram, o que sobrou para você, a gente distribuiu tudo. O que sobrou para você foi o nosso pai, o nosso velho pai. Ok? Ok. then he complained to the Então, ele reclamou com o pai e disse, pai, os meus irmãos dividiram toda a riqueza e me deram você como propriedade. take care of you. E disseram para eu tomar conta de você. Upset. Do one thing. E ele disse, não acredite nisso, faça o seguinte. I'll tell you how Eu vou te dizer como live. você vai conseguir dinheiro, né? Conseguir riqueza. So the rishis, Os rishis de Angira, they live nearby. eles moram aqui perto, nessa vila. Vá até lá The first sacrifice. quando eles estiverem fazendo a cerimônia de fogo. You remind them some mantras because Lembre-os de alguns mantras, porque às vezes eles esquecem dos mantras. Aí você fica lá e fica lembrando quando eles esquecerem. so if they forget any Então, se eles esquecerem qualquer mantra, você pode lembrá-los, né? Ajudar a lembrar. then the rishis E aí, os rishis, fruits or some eles vão te dar sacrifice. So Nabhag was os remanescentes dessa cerimônia de fogo. Então, Nabhag foi até lá. where the rishis of Angira Gotra they performing sacrifice. Esses rishis de Angira estavam fazendo essa cerimônia de fogo, sacrifício de fogo. Oh, you forgot this E ele disse, olha, vocês esqueceram esses 2 mantras. E os rishis agradeceram pela ajuda. E disseram, tudo bem, a gente vai dar para você todos os resultados dessa cerimônia de fogo. because the first sacrifice and donation comes. Porque as doações são resultados, né? No final da cerimônia de fogo tem doações. So a person came Então, essa pessoa veio, with gamcha bound like on essa, his head. essa pessoa com a gamcha amarrada na cabeça It's actually e falou assim, mine. na verdade, The rishis gave me. essa riqueza aí é minha. E ele respondeu, não, mas os sábios me deram essa riqueza do final da cerimônia de fogo. To Shiva because we worship him. E aí ele falou, não, isso pertence a Shiva, porque nós adoramos Shiva. This. E Nabhag falou, meu Deus, como vamos resolver isso? Oh no, everything is here. It's E aí for Rudradev. esse homem de pele escura disse, não, e tudo que tá aqui Go to our father. É. They went to the father. é para Shiva. Então eles decidiram, vamos até o seu pai Actually, everything that was left in para the que ele sacrifice decida. Na verdade, tudo
que sobrou, que restou, né, como doação dessa cerimônia de fogo, pertence a Rudradeva, Shiva. So he gave everything to Rudradev. Então ele deu tudo para Rudradeva, Shiva. Rudradev became very Rudradeva ficou muito satisfeito. blessing. E ele deu para ele uma bênção. Everything actually meant for me, I give to you. Tudo que na verdade era meu, eu dou para você, disse o Senhor Shiva. Then Shivji E disappeared. após isso, o Senhor Shiva desapareceu daquele lugar. So those Se alguém com muita atenção ouve e canta ou lembra essa narração de manhã e à tardinha, com certeza torna-se erudito also get self-realization. e também conseguem autorrealização. Então, de manhã, antes de levantar, lembre-se desse kata, dessa história. So verse 13, from Nabag, Maharaj Então, de Nabhaga nasceu o Maharaj Ambarisha. Maharaj Ambarisha era um grandioso devoto, célebre por seus grandes méritos. Embora fosse amaldiçoado por um Brahmana infalível, a maldição não o atingiu. perform Arati. Vamos fazer o Arati. O rei Parikshit perguntou: ó grande personalidade, Maharaj Ambarisha de certo era muito glorioso e tinha um caráter exemplar. Desejo ouvir a respeito dele. Quão surpreendente é que a maldição lançada por um Brahmana, que é inapelável, não pôde, de fato, atingi-lo. Text 15:16. Shukadeva Goswami Shukadeva Goswami disse: Maharaj Ambarisha, a mais afortunada das personalidades, governava o mundo inteiro, que consistia em 7 ilhas, e alcançou opulência inexaurível e ilimitada e prosperidade na terra. Embora essa posição raramente seja obtida, Maharaj Ambarisha não se importava nem um pouco com isso, pois sabia muito bem que toda essa opulência era material. So he rules over the 7 islands. Ele reinou pelas 7 ilhas. Although such a position is rarely Embora essa posição seja raramente obtida, for it all. Maharaj Ambarisha não ligava nem um pouco, pois sabia muito bem que toda essa riqueza era material. Like that which is Como aquilo que é imaginado num sonho, tal opulência acabará sendo destruída. O rei sabia que todo não devoto que conseguisse essa opulência mergulharia cada vez mais no modo da escuridão encontrado na natureza material. Maharaj Ambarisha era grande devoto da suprema personalidade de Deus, Vasudeva, e das pessoas santas que são devotos do Senhor. Devido a essa devoção, ele julgava todo o universo tão insignificante como um fragmento de pedra. Maharaj Ambarisha sempre ocupava sua mente. a great devotee. Ele era um grande devoto. So although he had such a Embora ele tivesse esse reino gigantesco, giant kingdom, ele via o universo todo tão insignificante como um grão de areia, um grão de pedra, um fragmento de pedra. Versos 18 a 20.
Maharaj Ambarisha sempre ocupava sua mente with his 11 senses, com seus 11 sentidos. engaging in the service. Estava sempre engajado no serviço ao Senhor. Although he was the Embora ele fosse king of o rei all the Prithvi and de toda Prithvi Devi, né, de todos os oceanos, he was the king of Prithvi. ele era o rei de Prithvi, da terra. Maharaj Ambarisha sempre ocupava sua mente em meditar nos pés de lótus de Krishna. Suas palavras ele ocupava em descrever as glórias do Senhor, suas mãos em limpar o templo do Senhor, e seus ouvidos em ouvir as palavras faladas por Krishna ou sobre Krishna. Ocupava seus olhos em ver a deidade de Krishna, o templo de Krishna e as residências de Krishna, tais como Mathura e Vrindavana. Ele ocupava seu sentido tátil em tocar os corpos dos devotos do Senhor. Seu sentido olfativo, ele engajava em cheirar a fragrância da tulasi oferecida ao Senhor. E sua língua em saborear a praçada do Senhor. Ele ocupava suas pernas em caminhar aos lugares sagrados e templos de Deus. Sua cabeça em prostrar-se diante do Senhor. E todos os seus desejos And all his desires em servir ao Senhor, 24 hours a day. 24 horas por dia. Indeed, Na verdade, Maharaj Ambarisha nunca desejava nada para o gozo de seus sentidos, mas ocupava todos os seus sentidos em serviço devocional ou em várias tarefas relacionadas com o Senhor. É através desse processo que alguém pode aumentar seu apego ao Senhor e livrar-se inteiramente de todos os desejos materiais. this is the way to increase Essa é a maneira de aumentar o apego ao Senhor e livrar-se por completo de todos os desejos materiais. from the English is different from the Hindi book. Mentioning Prahlad Maharaj. In performing his prescribed duties as king, Maharaj Ambarisha Na realização de seus deveres prescritos, Maharaj Ambarisha sempre oferecia os resultados de suas atividades régias à Suprema Personalidade de Deus, Krishna, que é o desfrutador de tudo e ultrapassa a percepção dos sentidos materiais. Na certa, ele consultava os brahmanas que eram devotos fiéis do Senhor e, portanto, governava o planeta Terra sem dificuldades. So Ambarish Maharaj Ambarisha Maharaj to the ministers. So today we'll stop here. delegava essas decisões para os seus ministros. Então, a gente vai finalizar hoje e amanhã a gente fala mais sobre a história de Ambarish Maharaj. So the son of Nabhag was O Nabhag. filho de Nabaga era Nabag. Was Ambarish. E o filho de Nabag é Ambarish. Ambarish Maharaj. Shila Gurudeva Ki Jai, Hare Krishna.